Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim Leão Group. Eu sou o Daniel Galvão e falo diretamente aqui do escritório da Leão Group em Orlando, na Flórida. E a partir de hoje nós temos uma grande novidade para você. Todas as semanas, aqui no canal da Leão Group, nós teremos um encontro marcado onde nós traremos a você as principais notícias de imigração e de negócios. Tudo para contextualizar melhor você que tem aí o sonho e o planejamento de migrar para os Estados Unidos. Nós queremos trazer a você informação de qualidade, informação com credibilidade para que possa ajudar você a nortear os seus próximos passos na direção de conquistar o seu sonho americano. Portanto, seja muito bem-vindo à nossa primeira edição do Boletim Leão Group. A gente começa essa primeira edição do Boletim Leão Group com a notícia que alvoroçou a semana. Uma postagem feita pelo presidente Donald Trump numa rede social, no Twitter, onde ele diz que por conta da crise provocada pelo coronavírus e, obviamente, na questão da geração de emprego, fechamento de vagas de emprego e para preservar o emprego dos americanos, ele iria assinar uma ordem executiva suspendendo temporariamente todos os processos de imigração. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse essa semana que assinará uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos. O tweet que ele postou na rede social, na verdade, dizia o seguinte: em virtude do ataque do inimigo invisível, bem como da necessidade de proteger os empregos dos nossos grandes cidadãos americanos, assinarei uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos. Esse tweet provocou grande reação, um número sem fim de questionamentos, muitas fake news também, muita gente se aproveitando dessa fala do presidente americano para vender a dificuldade e depois escolher facilidade, mas nós queremos trazer para você uma palavra de tranquilização. Na verdade, você precisa, deve e pode se manter calmo. É nesse momento que a informação de qualidade, a informação de credibilidade e, sobretudo, de escritórios que estão trabalhando diretamente com a imigração, como é o caso da Leão Group, é onde você deve colher as informações e você se nutrir de informações que vão aí direcionar as próximas etapas para você que já tem o seu processo em curso e você também que planeja migrar para os Estados Unidos ainda no ano de 2020. É importante você manter a calma. É importante também que você busque informações oficiais e informações e orientações de escritórios de imigração, para que você não seja aí seduzido pelo pânico que vem de notícia, pelo pânico que por vezes gera aí likes e compartilhamentos, mas que não refletem necessariamente uma verdade. Até porque nós, até esse momento, o que temos não é nenhuma nova legislação ou mesmo um decreto, uma ordem executiva do presidente Trump. O que nós temos até agora apenas é um tweet. É apenas uma fala do presidente numa rede social. Portanto, você precisa manter a calma e pode se informar conosco melhor para que o seu processo ou para que o seu planejamento continue, dê sequência e que você entenda que há todo um contexto que ampara esse país, que foi formado e é formado maciçamente por imigrantes. Portanto, a gente sabe que qualquer mexida ou qualquer movimentação nesse grande tabuleiro da imigração não acontece apenas com uma canetada. E a American Airlines anunciou nesses últimos dias que está com a sua programação de retomada de voos entre Estados Unidos e Brasil já pronta. A companhia aérea espera reiniciar as suas operações já a partir do dia 7 de maio próximo. Isso significa e isso aponta para um grande indicador de otimismo e de recuperação econômica. Isso porque, primeiro, porque além de ser uma companhia aérea grande, das maiores dos Estados Unidos e do mundo, também aponta para a retomada de um dos setores da economia americana que é mais forte, que é o turismo. Portanto, a American Airlines é um grande indicador nesse momento, com uma notícia que traz aí ânimo e traz esperança, principalmente para esse momento pós-pandemia que a gente começa já a vivenciar. A primeira rota a ser realizada pela American Airlines, com início no dia 7 de maio, será entre São Paulo e Miami, com um voo diário. A mesma rota deverá ter 2 voos diários já a partir do dia 4 de junho, e isso seguindo até o dia 17 de agosto. A companhia também planeja retomar
a rota de São Paulo para Dallas e também de Nova York para São Paulo a partir de junho e de julho. Excelente notícia para a retomada do fôlego da economia americana e também para a interligação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente para esse momento pós-pandemia que a gente começa aí a vivenciar e o país começa a se planejar para viver daqui a pouco. O governo Trump anunciou a reabertura gradual dos Estados Unidos e da sua economia, naturalmente, num planejamento de 3 fases que terá como protagonistas os governadores de estado por conta, naturalmente, de cada realidade e cada lugar. E aí o que a gente entende com isso é que os Estados Unidos já se preparam para, nos próximos dias e semanas, trazerem aí uma nova realidade, principalmente para a sua população que aguarda ansiosamente a reabertura do comércio, poder voltar a circular pelas ruas e também ter a economia reativada. Afinal de contas, está todo mundo vivendo dias de incerteza. E o plano do governo federal, do governo Trump, na verdade, em 3 fases, que eu quero descrever para você, ele traz aí algumas medidas ao longo de cada fase, da implementação de cada fase. Na primeira fase de reabertura, as diretrizes dizem que grupos de mais de 10 pessoas devem ser evitados se medidas de distanciamento apropriadas não forem práticas. As viagens não essenciais devem ser minimizadas e o teletrabalho deve ser incentivado, assim como nas áreas comuns de escritórios devem permanecer, então, fechadas. Também fechadas permanecerão nessa primeira fase de reabertura, nesse planejamento do governo federal, do governo Trump. As escolas seguem fechadas durante essa fase, mas locais como cinemas, restaurantes, estádios e locais de culto poderão ser abertos ou reabertos, desde que observem aí protocolos rígidos de distanciamento físico. Os hospitais também vão poder retomar as cirurgias eletivas. Então, existe nessa primeira fase uma série de iniciativas que, claro, guardando os distanciamentos necessários para que possa-se manter o contágio, né, e a disseminação do coronavírus sob controle, mas as coisas começam a voltar para os seus devidos lugares. Já na segunda fase, aplicável a estados e regiões sem indícios de uma nova onda de casos de coronavírus, as diretrizes recomendam que grupos com mais de 50 pessoas sejam evitados quando o distanciamento social não for prático. As viagens não essenciais podem ser retomadas nesse período, enquanto as escolas e os acampamentos para jovens podem ser reativados, assim como os bares contendo a ocupação diminuída lá no salão principal também poderão ser reabertos. E na terceira e última fase desse planejamento do governo federal para a reabertura da economia americana e para a volta à normalidade de uma forma gradual aqui nos Estados Unidos, a fase 3 inclui o pessoal irrestrito em locais de trabalho. Portanto, nós temos aí um planejamento do governo federal para que os Estados Unidos, nos próximos dias e semanas, quiçá nos próximos meses, possa retomar a vida normal e, principalmente, para que as pessoas possam voltar às suas rotinas de trabalho, às suas rotinas também de lazer, às suas rotinas de culto e que a gente consiga aí superar todos os impactos econômicos e sociais provocados pela crise do coronavírus. Excelente notícia, hein? Brasil e Estados Unidos discutem a aceleração de acordos comerciais para serem implementados após a pandemia. Ambos os países concordaram em acelerar o diálogo comercial em curso sob a Comissão de Relações Econômicas e Comerciais Brasil-Estados Unidos, com vistas a concluir, ainda em 2020, um acordo em matéria de regras comerciais e transparência, incluindo facilitação de comércio e boas práticas regulatórias. Isso quer dizer o quê? Significa que Brasil e Estados Unidos, nesse momento de pandemia, de acordo com aquilo que já vinha sendo inclusive alinhavado entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump, os dois países continuam apontando e caminhando na direção de acordos comerciais mais próximos, com menos burocracia, com menos barreiras, para que ambos os países consigam aí aproveitar melhor dos comércios entre um e outro. Isso significa, na prática também, um aquecimento maior na economia, a geração de mais vagas de empregos, tanto em um país quanto o outro, e quem
sabe até, alguns desdobramentos naquilo que diz respeito às políticas imigratórias, uma vez que os países tendo novos acordos comerciais ou acelerando alguns acordos comerciais que já vinham sendo aí discutidos por ambos os governos, isso também pode refletir diretamente nas políticas de imigração. Essa é a nossa expectativa e essa é também a expectativa gerada não só em nós, mas em todo o mercado a partir da reunião ou das reuniões que vem acontecendo ao longo de todo esse mês de abril nos Estados Unidos e no Brasil por teleconferência, naturalmente, entre os dois países. Essa foi a primeira edição do seu Boletim Leão Group. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Daniel Galvão e todas as semanas nós teremos 2 encontros marcados aqui no canal da Leão Group, no YouTube e nas redes sociais. Aliás, eu quero já te incentivar, primeiro a compartilhar, curtir e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam receber essas informações, mas que você também possa se inscrever no nosso canal e acionar o sininho das notificações para que todas as vezes que a gente venha subir vídeo novo, conteúdo novo no canal, você seja avisado e possa acompanhar tudo aquilo que a Leão Group está preparando para você ainda nesse ano de 2020. Olha que tem muita novidade por aí. Até a próxima edição.